No programa de hoje, vamos conversar com o professor aposentado da Universidade Federal da Paraíba, Alder Júlio. Professor Alder Júlio, que inclusive, teve doutorado, inclusive, em Paris, né? Um especialista em movimentos sociais, na área da educação, e conosco vai conversar a respeito de alguns temas muito interessantes, que é a visão que ele tem em relação ao próprio Papa Francisco, à Igreja Católica, o que é que são movimentos mais progressistas ligados à igreja, tudo isso e muito mais no nosso programa de hoje. E eu gostaria de lhe perguntar inicialmente, o que é que caracteriza, o que é que constitui um movimento social, professor Alder? Pois não. Há distintas possibilidades de definir movimentos sociais. De minha parte, eu trabalho muito com o conceito de movimentos sociais como aquelas forças de base que, com objetivos comuns, buscam um projeto alternativo ao capitalismo. E aí você, de certa maneira, afunila muito, porque a gente sabe a variedade, a pluralidade enorme de movimentos sociais. Movimentos sociais Formais e informais, inclusive, né? Pois bem, formais e informais. Então, a gente tem movimentos sociais pela via, por exemplo, da espacialidade, movimentos sociais do campo, movimentos sociais urbanos. A gente tem pela via de gênero, movimentos sociais, os movimentos de mulheres, por exemplo. A gente pode dizer, de certa maneira, que o movimento LGBT também tem afinidade com essa mesma categoria, mas há movimentos sociais também em relação à etnia. Então, os movimentos indígenas, os movimentos negros, outros, até os ciganos também participam dessa mesma categoria. Também, professor, os movimentos em luta pela terra, né? Tem o MST, movimento em luta por teto, né? Tem o MTST também, e tantos outros movimentos sociais também, né? E os movimentos que recentemente ressurgiram, de certo modo, antifascistas também, né? Que têm ocupado alguns espaços importantes no Brasil inteiro. Eu só queria deixar assim que, de minha parte, eu trabalho muito com os movimentos sociais populares que tenham uma visão alternativa de sociedade. E aí a gente tem que ver que são poucos, não são muitos não, são poucos. Porque o movimento ele pode ser aquele que luta pela sua bandeira, faz bem. Mas aí eu me lembro, você lembrou o MST, eu me lembrei de Arafat, por exemplo, estava assistindo ao jornal, não sei de qual era o canal, mas era o Boris Casoy que apresentava. E, a certa altura, entre as imagens do Arafat e, ao lado dele, a bandeira do MST balançando. E ele fica furioso. O que é que o MST está fazendo aí? O MST não luta, não é pela terra? O que é que ele quer ali na Palestina? Só para dizer que um movimento social, digno deste nome para mim, ele tem que ter uma visão alternativa de sociedade. Ele tem que lutar pela sua bandeira específica, mas tem que lutar principalmente pela classe trabalhadora. E aí, na verdade, não são muitos, são poucos aqueles que têm essa perspectiva. E quanto a essa perspectiva o que é que o professor Alder considera como uma visão alternativa de sociedade pela qual deveria lutar os movimentos sociais na sua concepção? Pois não. É lutar por uma nova sociedade. Eu não faço questão o nome que venha a ter, mas eu faço questão que ela seja construída desde já, na perspectiva do Ernst Bloch, o já e o ainda não. Não faz mal que dure muito tempo, que a gente precise muito tempo, contanto que os passos que a gente esteja dando hoje apontem nessa direção.
Eu me lembro aí de um filme que caracterizou a geração dos militantes de que eu faço parte. É o filme Queimada. Eu gostaria de sugerir a quem não viu esse filme que o veja. Eu trabalhei várias vezes com muitas turmas na universidade, em Caruaru, inclusive, a respeito deste filme. Eu vou só lembrar um trechinho, uma frase muito fortemente repetida por uma das lideranças chamada José Dolores. E essa personagem dizia assim: é melhor saber para onde ir sem saber como, do que saber como e não saber para onde ir. Então, é preciso ter aceso esse horizonte. É preciso não perder nunca de vista o horizonte dessa nova sociedade. Pouco importando o nome, mas certamente sendo digno dos traços que a gente diz querer que ela tenha. No caso, uma sociedade economicamente justa, uma sociedade politicamente participativa, culturalmente diversa, que se vá construindo já agora. Não se confunde isto com aquela perspectiva de quem vamos derrubar o que está aí e depois é que trataremos de construir a nova sociedade. Não, este filme nós já vimos e não deu certo. Tem que se construir desde já, passo a passo e pela base, e com os meios que correspondam a esse horizonte. É preciso buscar cada dia investir nisto, investir nas correntezas subterrâneas. Por isso que sempre respeitoso com aquelas e aqueles que mantêm viva sua aposta no processo eleitoral, eu respeito, mas já me distanciei há mais de 20 anos e tenho dito e escrito sobre isso no meu blog, por exemplo, as lutas, as conquistas pífias que a gente consegue pela via eleitoral. Então, quero dizer que essas conquistas elas vão se fazendo quando a gente tem forte a sociedade civil, quando a gente vê uma sociedade civil muito impregnada de dinamismo, de criatividade, como acontece, por exemplo, muitas das iniciativas tomadas pela ASA, que é a Associação do Semiárido, que os próprios movimentos sociais têm apresentado, como os movimentos do campo, por exemplo, no que diz respeito a muita tecnologia alternativa de convivência com o semiárido. Há muitas experiências que aqui na Borborema paraibana, por exemplo, mas outros lugares também se tem feito, com a aposta na agroecologia, com a aposta em muitos campos. Então, neste modo de se organizar pela base, que não tem alguém apontando o caminho, mas o protagonismo seja reconhecidamente de todos que estão ali. A aposta nos pequenos círculos de cultura ou espaços de conselhos populares, não importa o nome, de pequenas comunidades, mas que você vá sempre alimentando essa esperança já agora. Já agora. A revolução é feita já agora. É claro que de forma molecular, mas se vai ampliando. Numa perspectiva gramsciana, a gente tem necessidade de acumular força nesse sentido de valores, de conquista de valores, de hegemonia de valores. E isso toma tempo, não é de um dia para outro, como também não é através do aliancismo, por exemplo. O atalho a que me refiro muitos dos meus artigos é aquela ânsia de você querer mudar já a coisa simplesmente com aliancismo. E a gente nota as que coalizões, isso... professor? Pois bem, as coalizões é o que não tenho, né? É o que não tenho. Então, você apostar no que não dá certo. Não dá certo, a gente já tem isso. Professor Alder Júlio, isso não é uma entrevista, isso é uma aula de história de política. E eu gostaria de lhe fazer mais uma pergunta. Qual é a relação que pode existir, digamos assim, de modo saudável entre igreja e política? A relação igreja e política. Que seja saudável, por onde passa? Sim, por onde... Sim. A relação igreja-política é preciso ser entendida como a questão do poder. A questão do poder que, no caso da igreja, pela sua vocação, ela é chamada ao serviço. Ela não é chamada ao poder, ela é chamada ao serviço. E, como
servidora da humanidade, primeiramente, algo de que está muito distante. Eu não falo da Igreja Católica somente, eu falo das igrejas cristãs em geral. Com raras exceções, são poucas que estão comprometidas com a causa do Reino de Deus e sua justiça. São raras aquelas que estão comprometidas com a causa do movimento de Jesus. Seriam, digamos assim, professor, as igrejas, não sei se seria a sua visão, digamos assim, instrumentos importantes de interlocução entre aqueles que estão dirigindo o poder político e a base com quem muitas vezes acaba se desconectando. Então, seria essa a função da igreja quando se pensa na relação entre igreja e política, sem assumir os espaços Também. de poder, mas facilitando a conexão, a interlocução entre quem está no poder político e a base? Muito bem, está bem colocado, no sentido de você ter essa relação em que as igrejas cabe muito mais aquele olhar crítico, aquele olhar fraterno, de não ficar passando a mão em qualquer coisa, porque são meus amigos, mas de buscar também alargar a visão da política, a política compreendida e vivenciada, não apenas como a relação sociedade-Estado. A gente hoje tem tendido muito a reduzir imensamente a riqueza da política a apenas a sua relação com o Estado. É claro que isso é importante e vai continuar sendo. E com as instituições, né? Tem se reduzido a política, a relação, né, entre a população, quando consegue ter o acesso direto ao próprio Estado, Estado-nação, e, do mesmo modo, até a própria concepção do que seja democracia, né, que se reduz simplesmente democracia ao ato de votar. E tem muito mais que acontece por fora das instituições e que é legítimo, né, em termos de participação política e de mobilização, como também tem muito mais que poderia acontecer e fazer a sociedade progredir, evoluir extra-institucionalmente, né, por fora das próprias instituições e ou até em parceria com elas. Claro, claro. Então, a gente vai ver que é preciso alargar a visão da política, entendendo a política do cotidiano também, onde você encontra um veio muito importante, eu me refiro sempre às correntezas subterrâneas, onde você tem uma vivacidade maior, uma capacidade maior de transformação, do que reduzindo apenas a relação com o Estado. Não estou falando que é para cortar a relação com o Estado. Eu estou dizendo que é importante você investir muito mais criativamente nessas forças de base, nas forças dos movimentos populares sociais, acordados todos no sentido de uma relação mais ampla com a política, entendendo-a também com a política do cotidiano, com a política do servir, com a política do entender que é para a humanidade que a gente está vivendo, é para a humanidade que a gente deve servir. E, no caso das igrejas, a palavra democracia, por exemplo, soa mal quando as próprias igrejas não dão exemplo dessa democratização. Por exemplo, não falo só em relação à Igreja Católica, a outras igrejas também. Qual é o grau de democratização que existe? Qual é o espaço, por exemplo, ocupado pelas mulheres, que são maioria nas igrejas, que são maioria na humanidade também? Qual é o espaço ocupado pelas mulheres? Que democracia é essa em que as decisões das igrejas são tomadas apenas por machos? Isso até o cardeal que coordenava uma das aulas conciliares, o cardeal Schürens, dizia aos seus colegas, diziam, olhem para um lado, olhem para o outro, vocês não estão sentindo falta de um lado da humanidade, não? Isso era um gesto profético desse cardeal. Muito bem colocado, né? Sentindo falta de um lado da humanidade, de fato, né? Então, a gente tem muito. A democratização ela tem que ter um exemplo a ser dado também nos espaços eclesiais. Eu não posso cobrar democracia fora da igreja, se dentro da igreja eu me organizo como uma monarquia. Sem dúvida. Professor Alder Júlio Ferreira Calado, conosco hoje no programa Espaço Cidadão. Eu gostaria de agradecer a sua participação no nosso programa, seja sempre bem-vindo, e eu peço que você conclua com uma reflexão junto a todos aqueles e aquelas que nos escutam e nos assistem nesse momento, né? Falando um pouquinho, deixando a reflexão de fato, né?
a respeito desse tema que a gente falou. Pois não. Eu almejo que o programa continue nessa perspectiva cidadã, protagonista, reflexiva, crítica, criativa, no sentido de fazer com que as pessoas que o acompanhem tenham também esse compromisso de cidadania para si, tragam para si esse compromisso de cidadania, participando mais, entendendo que ser cidadão é muito, muito, muito mais do que votar. Tem que ser alguém que acompanha a conjuntura a cada dia, a conjuntura regional, local, nacional, internacional. A outros procurem ver a diversidade de espaços onde você vai se informar, não ficar só preso àquilo que lhe agrada. É importante a gente estar, ao mesmo tempo, vendo aquela programação que tem a ver com as ideias com as quais concordamos, mas também é importante a gente ver programas e noticiários que nos desagradam, até para a gente reforçar a capacidade de argumentação. Então, eu faço votos que o programa continue com esse espírito crítico, cidadão e democrático.